Boa noite, amigos do SEAS. Estamos aqui mais uma vez, nessa segunda-feira, dando continuidade ao nosso estudo, Caminho, Verdade e Vida. É sempre muita satisfação estarmos aqui, aprendendo sempre a doutrina, nos dando sempre esse enriquecimento, não é? Então, hoje a Janete que vai nos brindar aqui com o estudo. Então, não vai conseguir. Pedir que ela faça a nossa prece de abertura também. Então, vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos agradecer, né? Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade que temos de reflexão sobre os teus ensinamentos, da nossa doutrina espírita, que possamos, Jesus, ter essa influência benéfica tua e dos benfeitores espirituais, possamos ser inspirados nos comentários, possamos sair desse encontro com um aprendizado, né, maior com relação à vivência nos teus ensinamentos. Queremos pedir pelos nossos irmãos mais necessitados, nossos irmãos enfermos, envolvendo a nossa irmã Selma, nosso irmão João, nossa irmã Leila, seu paizinho, todos aqueles que estão enfermos, onde quer que se encontrem, que possam estar recebendo a medicação necessária, os fluidos necessários, para o tratamento devido, para o alívio de suas dores. E assim, Jesus, pedindo paz para toda a humanidade, para os nossos corações, pedimos permissão para iniciar esse trabalho, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou abrir aqui a tela do texto para nós começarmos, tá? Capítulo 75. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 75, na casa de César. E Emmanuel traz uma passagem de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22, onde ele diz assim. Espera aí, deixa eu só tirar. Ah, tá. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Né? Vou fazer um breve comentário dessa passagem, onde nesse período Paulo estava preso em Roma, né? Ele já estava em prisão domiciliar e ele escreve algumas cartas, entre elas essa aos Filipenses. Paulo tinha um carinho muito grande, um amor muito grande pelos irmãos de Filipos. Tanto é que logo no primeiro capítulo dessa carta aos Filipenses, Paulo diz: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, mostrando esse carinho, né? Essa amizade que ele tinha por eles, e também diz que Deus é testemunha da saudade que de todos vós sinto. Então, essa comunidade, né, essa igreja, como é chamada de Filipos, eles ampararam muito a Paulo, né, nessa sua jornada de divulgação do Evangelho de Jesus. Então, ele tinha uma gratidão muito grande, e é uma carta em que ele exorta muito a alegria. É interessante, né? Porque mesmo Paulo estando preso em Roma, já no final, né, da sua carreira, praticamente, que ali ele vai ser executado, mas esse otimismo que a gente vê, né, por parte dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, da mensagem que eles já interiorizam, né, essa certeza de uma vida futura, né, de uma alegria em Cristo, em Deus nosso Pai. Então, mesmo nesses momentos de prisão, mesmo nesse momento em que ele passou dificuldades, mas ele se encontra alegre, ele passa essa alegria para os seus seguidores, para todos aqueles que conviveram com ele, né? Que ele foi em todas essas comunidades para pregar o evangelho de Jesus. E ali, em Roma,
ele escreve essa carta para os filipenses e diz que onde ele está, em Roma, todos os santos, né, que eram aqueles cristãos que viviam uma vida reta, mais reta, saudavam, né, mandavam essas saudações para eles, inclusive aqueles que viviam ali, no palácio de César, né? Isso a gente vai esmiuçar no decorrer da leitura, né? Mostrando assim que os cristãos estavam também nos meios de destaque, né? Lá onde havia o poderio de César, ali também haviam cristãos. E esses cristãos, também tidos como santos, como cristãos de vida reta, estavam também mandando essas saudações aos filipenses. E é em cima dessa frase que Emmanuel vai trazer essas reflexões para nós, né? Tem muita coisa boa aí para a gente refletir. Vamos lá. Se alguém quiser comentar, né, gente? Bem, então, Emmanuel, em cima dessa frase, ele vem dizendo para nós: muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro e do poder. Então, já aí, Emmanuel vem trazendo, né, o quanto essas pessoas que ocupam posições de destaque na política, né, em cargos de destaque, que possuem recursos altos financeiros, o quanto essas pessoas são muitas vezes criticadas, muitas vezes injustiçadas devido às posições que ocupam, né? Mas nós sabemos que essas pessoas, elas têm as suas responsabilidades, as suas tarefas, e que não podemos estar criticando, né? Devemos estar respeitando a todo aquele que ocupe suas tarefas, mas a gente vê que muitas vezes essas críticas, né? Essas observações descabidas vêm muito com relação à inveja, né? E muitas pessoas sentem inveja de determinadas posições de destaques que outros irmãos ocupam. Então, isso é uma fraqueza, né, do nosso caráter, ainda faz parte do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas chagas, né, que existem ainda dentro de nós. Mas não nos cabe julgar, porque nós não sabemos o quanto de difícil possa ser a vida desses irmãos. Quanto maior o cargo que um irmão ocupa, mais responsabilidade ele terá, mais cobrança ele terá. Mas aquele que julga, aquele que critica, não vê isso. Vê apenas que ele tem um determinado, né, recurso financeiro, vê quando ele está se distraindo, vê quando ele está se divertindo, usando muitas vezes, né, de recursos que aquele que critica não possui, né? Então, vê só esse lado, mas não pensa no quão difícil muitas vezes é a vida dessa pessoa, quantas noites que ele pode passar sem dormir, né, pensando em tudo que ele deva estar resolvendo. Muitas vezes uma pessoa que tem um cargo de destaque, ela tem muitas pessoas sob o seu comando, que ela é responsável pelos funcionários. Então, tentar aplicar aquilo que Jesus falou, né? Se colocar no lugar da pessoa, ao invés, né? Antes de tecer alguma crítica, vamos nos colocar no lugar da pessoa. Como seria se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, não é? É isso, gente. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Lembrando também, como você falou no final, eu ia falar isso também, né? É só trocar posição, né? Nós estarmos... Como nós estaríamos se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa? E ainda lembrar o seguinte, né? Com certeza, isso aí vai ser notório, a gente vai estar no lugar dele. Um dia nós iremos passar por essa aprovação do poder, de poder mandar, de poder direcionar algumas coisas, né? Alguns assuntos, e a responsabilidade nossa vai ser muito grande, né? Então, a gente, quando parar para pensar e criticar, como você falou,
A gente tem que parar para pensar e orar, ou então pedir a Deus que possa orientar ele no melhor caminho para que ele venha fazer o melhor possível, porque é uma situação muito difícil, muito complicada, porque você mandar é muito difícil. Vamos partir lá do basiquinho, né? Presidente da Associação de Moradores da sua rua. Já tem uma responsabilidade e um monte de desavenças. Tem vizinho que não gosta de você, papapá, papapá. E depois vai subindo, né? Vai para prefeito, vamos botar os cargos mais conhecidos. Prefeito, né? Governador, presidente. Então, olha como a responsabilidade vai crescendo. Imagina a gente ser essas pessoas, né? Como nós estaríamos se estivéssemos no lugar deles. Então, também um presidente de uma empresa, um presidente de uma associação até de alguma coisa, de uma ONG, que as pessoas falam assim, ONG, não sei o quê, mas vai lá, é muita desavença, é muita diversidade, é muita controvérsia, é gente até querendo passar por cima de você, querendo a tua posição, querendo seu cargo, tá entendendo? Então, é muito complicado. E, fatalmente, nós estaremos nesse local, nessa situação. Mas lá na frente, ou já passamos, já tivemos, não soubemos como é que a gente administrou, né? Pelo esquecimento, mas com certeza nós estaremos sendo mandados e vamos mandar. Isso aí é notório, porque são testes, são provações, são anos, né, de estudo, né, vamos botar assim, como se você estivesse estudando num colégio, vai passando de ano em ano para saber como é que vai ser seu desempenho. O desempenho é o desempenho da vida, do comportamento do espírito em relação a essas situações que são colocadas por Deus, entendeu? Fala, amor. Eu acho também o seguinte, o ser humano ele é um sujeito injusto. Então, ele vem para cá para aprender. Então, ele vai participar, como o Flávio falou, dos dois lados. Ele vai ser patrão um dia, ele vai ser empregado no outro, ele vai mandar, ele vai ser mandado. Por quê? Tem patrões e patrões, e tem empregados e empregados. Tem patrão que é muito bom, tem empregado que é ótimo. Agora, tem empregado que é péssimo e patrão que é pior ainda. Ainda não aprendeu. Não aprendeu. É. Então, o ser humano, ele de fato, ele vem injusto. Ele tem que aprender a ser justo para poder ir melhorando um pouquinho. E são essas experiências na Terra que vão nos ensinar, né? A chegarmos a essa condição de pessoas justas, de pessoas, né, compreensíveis, né? Só que muitas vezes, como vocês falaram, muitas vezes a gente não aprende a lição. Por isso temos que regressar, às vezes, muitas vezes, na mesma condição, para que a gente possa tirar o ensinamento. Mas o que embota mesmo os nossos olhos, né, a nossa visão, é o danado do orgulho e do egoísmo. Isso. Que faz com que a gente não se coloque, né, no lugar do outro. E a inveja, se coloque, né, sempre na condição de sermos os maiorais, de somos apenas nós que temos razão. Então, a gente não compreende o outro, não quer compreender a posição do outro, as dificuldades que ele passa, né? A gente só quer criticar, tecer comentários. Mais adiante, a gente vai ver o Emmanuel mostrando isso para a gente aí, né? Ô, Janete, nós queremos a posição, mas não queremos a responsabilidade, né? Exatamente, Aninha, perfeito. Ninguém quer a posição daquele sujeito humilde, que tem a família dele certinha, que vive simplesinho. Ninguém quer. Todo mundo quer a posição daquele cara que mora de frente para o mar, que tem jatinho, que tem carro do ano, que viaja 3 vezes ao ano. Mas mesmo assim, não quer responsabilidade, João. Eles querem isso tudo, mas não querem responsabilidade nenhuma. Pois é. Só querem os lucros, né? Mas para ter isso tudo é preciso responsabilidade, verdade. Muita responsabilidade, né? É verdade. Então, vamos continuar?
A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. Então, isso é mais ou menos o que a gente já está comentando, né? Com relação aos encargos, não é? Ao trabalho, à responsabilidade que a pessoa assume quando está numa posição dessa de destaque. Não é? O Flávio falou com relação a muitos cargos, né? Muitas posições de comando. A gente vê os políticos, não é? Todos eles assumem, né? A gente imagina que deveria ser para que trabalhasse pelo bem comum. É bem verdade que muitos se corrompem, né? Estamos vivendo um período até bem complicado, onde os nossos políticos estão sendo bem assim, numa posição em que a gente duvida, né? Da lealdade deles, da honestidade deles, mas esse exemplo que Paulo trouxe para nós, que mesmo lá entre os poderosos de Roma, haviam cristãos lá, né? Cristãos que Paulo podia contar com eles, cristãos que deram todo o apoio a Paulo. Então, a gente tem que ver que também em nosso meio político, nosso meio em que existem esses cargos de responsabilidade, existem também esses cristãos. E não é preciso que eles se digam cristãos, não é preciso que eles vão lá para a tribuna e falem que são cristãos. O que vai mostrar se ele é um cristão ou não é a sua conduta, não é? É a sua conduta reta, é a sua honestidade, é a sua justiça, porque os nossos atos, os nossos comportamentos é que vão mostrar se a gente está com Cristo ou se a gente não está com Cristo, se a gente segue os ensinamentos de Jesus ou se a gente não segue. Eu posso chegar num lugar, assumir uma posição de destaque e falar que sou espírita, não é? Mas de que vale falar que sou espírita, que sou evangélico, que sou católico, se no meu dia a dia, nas minhas atitudes, eu não tenho atitudes cristãs, não é? Então, com certeza, lá entre os nossos políticos, existem sim pessoas honestas, pessoas justas, apenas não estão em evidência, porque a gente sabe que no mundo em que a gente vive, o que fica muito em evidência é o mal, não é? E isso a mídia gosta muito de trazer para nós. É bem verdade que a gente precisa, né? A gente precisa saber que as coisas não estão, muitas vezes, muito certas. Mas é preciso que a gente confie que mesmo entre esses que estão errando muito, que estão fazendo muitas coisas que não são boas para a população, existem os cristãos, existem as pessoas de vida reta, e que com certeza estão tentando acertar. A gente só não consegue identificar, porque Deus é justo, porque Deus é bom. Em toda parte existem as pessoas que vão tentar acertar. Mesmo que a maioria esteja fuzilando, né, com uma conduta muito ruim, com uma conduta muito indigna, mas os bons estão por ali. Né? E assim, mesmo esses que estão errando, mesmo esses que estão fazendo, né, tudo errado, que estão prejudicando a população, eles também precisam das nossas preces, precisam das nossas boas vibrações. Porque quando nós criticamos aqueles que estão errando, nós estamos sendo cristãos? Será que estamos sendo bons cristãos? O que nós aprendemos com Jesus? Não é? Que nós devemos perdoar, que nós devemos estar compreendendo o outro no seu equívoco. Não é que a gente deva compactuar com o erro, jamais, jamais iremos compactuar com o erro. Mas qual é a nossa posição de cristão e de espíritas? Orar por aquele que está errando para que ele desperte, né? Para que ele possa acordar. Porque nós sabemos o quanto esse resgate será doloroso desses irmãos que estão prejudicando inúmeras pessoas, que têm uma posição que deveriam estar beneficiando a todos, e muito pelo contrário, estão prejudicando. Temos que ter misericórdia, compaixão desses irmãos que irão sofrer amargamente, né? Nós sabemos das provas, nós sabemos da lei de resgate. Então, nos cabe fazer o que deva ser feito no sentido de ajudar. Nós temos os meios certos para ajudar dentro, né, de uma normalidade.
mas não é preciso que a gente esteja jogando críticas, esteja difamando as pessoas, esteja cultivando esse ódio dentro de nós, porque nós seremos os primeiros a serem prejudicados, né? Quando jogamos crítica, ódio, rancor para as pessoas, nós primeiro estamos nos alimentando de todos esses sentimentos ruins, não é? Quando jogamos para o outro, primeiro eu estou cultivando dentro de mim. Então, a nossa posição de cristãos, de espíritas, né, é que a gente possa compreender, e Emmanuel vem trazendo isso para nós, puxando a nossa orelha. Não devemos estar criticando, mas devemos, sim, estar ajudando na medida em que podemos ajudar e, acima de tudo, antes de qualquer coisa, muita oração, muita energia positiva em cima daqueles que erram, mas tendo a certeza de que os cristãos estão em toda parte. Esses de vida reta estão, sim. Apenas a gente não percebe que muitas vezes eles ficam ali no anonimato. Quem sabe inspirando, né? Aquele que está numa posição de maior destaque. Antigamente tinham os conselheiros, né, dos reis, dos imperadores, né, que são aquelas pessoas que vão orientando, soprando alguma coisa no sentido do bem. Flávio, João, Margarida, querem falar? O final, né, a gente já sabe, né? O bem vai prevalecer. Não tem jeito, né? Porque o bem, o bom é Deus. Então, não tem jeito. Entendeu? Essa é a regra final de tudo. Esse é o game over, né, do jogo. O final é Deus, no final é o bem e o bom irão prevalecer. Acabou. Ponto final. Gosta ou não gosta, esse é o ponto final. A nossa essência é boa, né? Uhum. Exatamente. Só está mal distribuída. Mal compreendida. A gente não aprendeu a lição, só isso. É. Mas a gente chega lá. Nossa essência é do bem, é de Deus. Ele colocou essa sementinha na gente, né? Só que ainda estamos aí equivocados, né? Chega lá, sim, com certeza. Então, vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Aqui. É 3, né? Uhum. Bem, a análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses nossos julgamentos, né? Então, muitas vezes, podemos trazer para o nosso exemplo, né? Um espírita que possa estar assumindo uma posição na política, num cargo, né, de evidência, logicamente que o fato dele estar participando, né, desse cargo, ele precisa representar, não é? Em muitas ocasiões, em cerimônias, ele deverá estar presente. Mas por que devemos julgar e achar que ele está traindo a Jesus, não é? Aos elementos da doutrina e do Cristo, só porque ele está participando de um evento, não é isso? Se faz parte da profissão dele estar participando de determinadas cerimônias, isso é perfeitamente normal. Ele não tem que se deixar de comparecer em responsabilidades que fazem parte do cargo, só para dizer que ele continua sendo cristão, que ele continua sendo fiel a Jesus. A gente não pode misturar isso. Ele vai participar de tudo aquilo que ele precisa, de cerimônias, não é? Mas ele vai continuar com a sua conduta reta. É isso que as pessoas confundem. Não podemos julgar. Por isso que eu digo que isso tem muito da inveja, sabe? Da inveja do ser humano, de ver uma pessoa numa cerimônia, né? A pessoa lá bem vestida, se destacando. Muitas vezes, por inveja, a gente joga uma crítica, uma malícia em cima da pessoa. Oh, veja só, aquele fulano se diz espírita, mas está lá no meio de toda aquela corja, como falam, né? Ele é o trabalho dele. O fato dele estar até ao lado de pessoas que não são dignas não quer dizer que ele seja também indigno.
ele está ocupando determinado cargo, determinada posição, em que tem responsabilidades para cumprir, né? Mas isso não quer dizer que ele esteja deixando de ser cristão por isso. Então, que as pessoas confundem muito isso. Não dá para confundir, não é para jogar, trazer a política para dentro da religião, nem levar a religião para dentro da política. O que faz com que uma pessoa seja cristã, repito, né? É a conduta digna, a conduta reta, né? A maneira como ela vai agir dentro da sua profissão. Seja o dono de uma empresa, ele será justo com seus funcionários, né? Ele irá ouvir esses funcionários. É dessa forma que a gente mostra se a gente é digno e se a gente é cristão. Não é falando, né, que é cristão ou deixa de ser. Então, é preciso que se compreenda das necessidades, de toda aquela burocracia, aquelas coisas todas que a gente vê muitas vezes, né, na televisão, nos jornais, e que as pessoas precisam comparecer em determinadas cerimônias. Mas isso não faz essas pessoas indignas se elas não são indignas, mesmo que elas estejam próximas a outras que sejam indignas, né? Alguém mais? Fica bem difícil. Pode falar, Margarida. Fica muito difícil. Quem já teve essa oportunidade sabe como é difícil. Ver, vivenciar, você sabe, mas você tem que ter também a compaixão, né? Porque você não pode, você está vendo, você sabe do que se trata, mas você tem que se resguardar com muita dignidade e carinho com o outro. É muito difícil. Mas perfeito, não é mas aquele... É isso mesmo, mas aquele que resolve viver de uma forma reta, ele vai conseguir viver, por mais difícil que seja, né, Margarida? Porque muitas vezes, como você está falando, é muito difícil conviver com pessoas que não vivem de forma honesta, mas a pessoa encontra um caminho para manter a sua retidão, né, de uma forma ou de outra, e muitas vezes o seu exemplo pode até estar auxiliando aquele que está seguindo um caminho não muito bom. Você, com o seu exemplo, não precisa nem falar. Você pode estar influenciando aquela pessoa, né? Se ela já tem, vamos dizer assim, aquela sementinha para se deixar influenciar. Logicamente que ninguém muda ninguém, mas o exemplo é muito importante. Mas é difícil. Eu imagino que sim. Você tem que ter muita paciência e tem que ter muita caridade. É isso que falta, né? Compaixão, caridade. A compaixão. Para a gente lidar com... Para lidar com essas pessoas e que elas não se sintam, né, rejeitadas nem tampouco apontadas. Sim. Tudo isso faz parte, né? Dessa conduta que Jesus traz para nós. Tem que ser assim. Você não pode julgar. Né? Não apontar o dedo, né? Não condenar. Não condenar. Fala, João. Que uma hora acorda. Pode falar, João. Eu conheci e conheço pessoas que fazem propaganda, né? Que é religioso, que frequenta isso, frequenta aquilo, e pessoas que não frequentam nada, não é religioso, não. São pessoas de coração mais puro, melhor do que essas que eu vou à igreja, eu vou isso, eu vou aquilo. Enquanto outros aí que não frequentam, tal, mas têm o coração mais puro. Emana mais bondade para o ser humano do que aquele que vai lá e escuta e não aprende. É isso aí. A transformação existe, né, João? Não é preciso falar, né? Nas atitudes, nas palavras, muitas vezes é que a gente mostra essa transformação da gente, né, para melhor. É isso mesmo. É o orgulho que leva a gente a querer destaque, a querer, muitas vezes, evidenciar uma coisa que a gente não é só para mostrar para os outros, olha o quanto eu sou bom. E só de querer mostrar para os outros o quanto eu sou bom,
é sinal que eu não sou tão bom assim, né? Já mostra que eu não sou. Está na vaidade. É a vaidade. Pecando na vaidade. É verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Um comentário? Mesmo sabendo que o outro não é reto, você deixa que ele também se direcione para que ele possa também ter a vontade de falar e não ser posto para fora nem ter um pouco apontado. É muito difícil, mas a gente consegue. Consegue trazer mais para próximo, para perto de uma outra conduta e tal. Pelo menos diminui, né? Já é alguma coisa. É verdade. É o respeito que a gente tem que ter, mesmo com aquele que está errando. A gente tem que olhar ali um irmão nosso, que no momento está em equívoco, mas é um irmão, que a gente sabe que ele vai se encontrar algum dia. Se a gente puder ajudar, tanto melhor, né? De uma forma ou de outra. Mas é preciso que haja esse respeito, né? Para a coisa não ficar tão bagunçada do jeito que está por aí. Mas a gente está com 1 minuto, né, Cel? Menos de 1 minuto. A sala vai fechar, nós vamos abrir novamente, tá? No mesmo link, tá bom? Que horas que vocês vão abrir? Também agora, fechou, logo a seguir. Abre, tá? Usa o mesmo link que você abre, tá bom? Gente, está fechando aqui já, tá bom? Um abraço. Tá bom. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.